Bem-vindos ao Pode Mais, o seu podcast de amadurecimento com leveza, com felicidade, também com perrengue, mas aqui tem muita informação. Você sabe que o Pode Mais é um podcast para maiores de 40 anos. Então, se você quer aconchego, informação, diversão, você tem que estar aqui comigo. Deixa eu falar sobre a minha entrevistada. Ela é manauara. Ela deixou para trás profissões como comissária de bordo. Ela foi por 10 anos comissária de bordo, professora de polidense e professora de inglês. Fez da dor de uma criação comprovadamente narcisista a cura para tantas pessoas que sofrem por viver e não saber do espectro narcisista. Eu conheci a minha entrevistada no TED Talk Carioba e de lá para cá, amor e admiração. Seja muito bem-vinda, Tariana Rocha. Muito obrigada. Eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz com o convite. Muito obrigada. Sempre fico feliz com essas oportunidades para divulgar esse assunto, né? Porque impacta muito nas pessoas. Seja porque elas estão lidando com pessoas narcisistas, seja porque elas se percebem narcisistas também, né? Que eu não sei o que é mais desesperador. Os dois. Aliás, eu vou falar assim, quando eu te ouvi falando sobre narcisismo, eu até quando volto pro palco eu brinquei com as pessoas, né? Falei, gente, deve estar todo mundo aqui pensando, né, naquela pessoa, aquela outra, em si mesmo, enfim, a gente fica... Porque as informações são muito importantes. Chego à conclusão de que somos todos um pouquinho narcisistas, ou eu estou errada? Não, você está certa. Todo mundo tem traços narcisistas patológicos em um ou outro momento. O que diferencia, imagina uma pessoa que, por exemplo, leva alguma coisa para o lado pessoal e tem dificuldade de assumir erro. Isso acontece hoje na segunda-feira, aí mais tarde na segunda-feira ela chega em você e fala, cara, nada a ver a minha resposta, eu estava errada mesmo, desculpa, eu vou melhorar. Ela teve um momento aí, um traço narcisista, que o narcisismo é justamente a incapacidade de enxergar as suas partes podres. Incapacidade de assumir erro, incapacidade de incluir qualquer coisa na sua visão de mundo que contrarie a sua autoimagem de, não, eu tô certo, claro que eu tô certa. Agora imagina uma pessoa que nunca tem um momento de falar, cara, eu estava errado, desculpa. Quando você conversa com pessoas com alto grau de narcisismo patológico, elas não conseguem assumir qualquer erro. Porque para elas entrar em contato com aquela vergonha de que elas não são perfeitas, literalmente desestrutura o senso de eu delas. E o que sobra é vazio. Ninguém sabe lidar com vazio. E o que sobra além disso é depressão. Quem que vai querer ir para esse lugar de se sentir o pior monstro na face da Terra? Então, a grandiosidade, que essa arrogância de não, eu que tô certo, você que tá errado. Não foi isso que aconteceu, não. Você é muito sensível. Foi só uma piada. Você leva tudo pro lado pessoal. Todas essas coisas que a pessoa que tem um alto grau de narcisismo patológico faz, pra ela nunca assumir o erro dela, isso confunde as pessoas nos relacionamentos. Porque elas começam a sentir culpa e elas não sabem pelo quê. E a gente sente culpa quando a gente interage com uma pessoa narcisista porque ela joga na gente a culpa. Uhum. Então, é muito louco, você aborda a pessoa e fala, olha, eu não gostei daquela coisa que você fez, eu achei desrespeitoso. E a pessoa reage de um jeito que, por exemplo, ela tem uma resposta muito forte. Você tá sempre destruindo as nossas noites. Tava tudo certo, tinha que vir você cutucando. É sempre assim, né, filho? A sua mãe é complicada mesmo. E aí daqui a pouco você percebe que ele ou ela distorceu toda a situação, para além de não assumir o erro pelo que ela fez ou que ele fez, mas também para fazer todo mundo achar que você é um monstro. Uhum. Como que tu ousa mencionar um negócio desse? Então, nossa, isso destrói não uma casa, isso destrói uma vida inteira, né? Cara, acaba um lar, acaba uma família, acaba tudo. Eu acho que é muito difícil descrever para as pessoas, ainda mais quando você é uma criança. Imagina você criança lidando com um adulto que não assume erros. É muito difícil descrever para as pessoas o quanto o senso de realidade de quem cresce num ambiente familiar assim, ou lida com narcisistas regularmente, fica deturpado. A pessoa não consegue saber o que é real e o que não é. E essa sensação de irrealidade faz ela liberar cortisol, faz o sistema dela entrar em alerta. E o corpo não foi feito para estar em alerta. Porque quando você não entende o que está acontecendo, o seu sistema ele percebe que tem algo de errado. Então ele fica
naquela hipervigília. E você não descansa. E isso causa uma série de problemas aí, fisiológicos, psicológicos. Porque não tem um momento onde alguém simplesmente fala... Desculpa, eu tava errada mesmo. A próxima vez que você brigar com alguém, tiver um desentendimento, e a pessoa te abordar e falar, cara, desculpa, eu tava errado. Eu quero que você pause para prestar atenção em como você relaxa. Porque as coisas começam a se encaixar. Você começa a pensar, então eu não sou um monstro, eu não sou culpada. Não, ele tava errado. Ai, tudo bem. Ai, o nosso vínculo... E o mesmo funciona pra gente que é capaz de pedir desculpa depois de dar uma estourada, falar alguma coisa que não queria, porque te dá uma paz. Perfeito. Meu Deus, pedir desculpa é bom demais, Nossa, né? O ideal é você não ter que pedir desculpa, não chegar ao ponto de magoar tanto, de ofender tanto, de falar uma merda tão grande. Mas às vezes, né, o estresse e tal... Depois que a gente pede desculpa e fala, puxa, eu errei, não precisava ter falado assim, é tão bom, né? É libertador, porque olha que loucura. Quando você assume um erro, quer dizer que você reconheceu que aquele caminho para atingir um objetivo não serve. E se você assumiu o erro, então também você pode olhar para aquele caminho e falar, ele é um erro. Sendo assim, vou desistir dele, tentar outra coisa. Quando a gente não assume erro, você não desiste do caminho. Então, imagina pessoas com 40, 50, 60 anos de idade que não conseguiram assumir erros de inúmeras coisas que fizeram ao longo das suas vidas em inúmeros relacionamentos. Não conseguiram fazer esse caminho de volta. Não conseguiram, então elas não conseguem aprender. Pessoas com transtorno de personalidade, qualquer transtorno de personalidade, tem muita dificuldade de pegar aquela informação do que deu de errado, olhar para ela, integrar a informação positiva e mudar a estratégia. Por isso que elas ficam sempre no mesmo loop, nos mesmos problemas, os mesmos problemas de relacionamento, os mesmos problemas mentais, os mesmos problemas de não sei o quê, que ela não consegue mudar a visão de mundo dela por causa daquela rigidez. Então, assumir erro é a coisa mais libertadora na face da Terra, porque a única forma que você vai achar uma solução para um bagulho é se você consegue assumir que as suas outras soluções não serviam. Você tem que abrir mão de um caminho que não serve, para você testar um que serve, entendeu? Otari, em algum momento da tua vida, você fez dessa dor, né? E eu quero que você conte um pouco disso, porque assim, teu caminho era outro, né? Claro, você morando em Manaus, você tinha um mundo a ser descoberto, você tinha uma história muito grande dentro de você para ser realizada, e você foi buscando esse conhecimento, buscando inglês até você virar uma professora fora, né? No inglês. caso, eu nasci em Manaus, aí eu fui para os Estados Unidos com 6 anos de idade, voltei com 15. Então eu já falava inglês. Você passou a tua adolescência lá. Daí você voltou e resolveu dar aula de inglês. Porque eu não falava português. Olha que coisa incrível. Mas inglês rolava. E daí você começa a dar aula de inglês. Claro que um pulinho, né? Dou aula de inglês, posso trabalhar como comissária de bordo, gosto de viajar, quero conhecer o mundo. Não era nem gosto de viajar, é que eu precisava sair de casa e nunca mais voltar. Isso era uma decisão. Eu ia chegar nisso, mas eu achei forte demais. Foi isso mesmo. Eu ia começar a minha frase falando, bem, daí você precisava sair desse mundo e ganhar asas, né? Então, deu muito certo o trabalho. Quando foi que você decidiu que você vivia num lar completamente tóxico? Como é que você reconheceu que a sua mãe era narcisista? E como é que você teve coragem? Porque normalmente as pessoas não têm coragem de deixar a mãe ou deixar o pai, deixar um lar, né? Falta coragem. Claro, né? Óbvio. Como é que foi essa decisão toda? Eu te falo que no caso da minha família, era evidente que tinha algo diferente sobre a minha mãe. Então, eu tive uma situação um pouco diferente de outras pessoas que vêm de sistemas familiares narcisistas, porque geralmente outras pessoas não têm aquela validação externa. Todo mundo fala, não, mas sua mãe é ótima. Não, mas seu pai é maravilhoso. No meu caso específico, os sintomas eram tão, digamos assim, abertos, né? Que nem as pessoas de perto conseguiam falar, não, realmente isso é normal. Então, lembra que eu te falei que quando alguém consegue assumir a realidade, aquilo dá uma calmaria no seu sistema nervoso? Eu tive a sorte de ter pessoas perto, todos os meus padrastos, que ela casou algumas vezes, todos os meus padrastos falavam, tem algo de errado com a sua mãe. Então, dentro de casa, desde criança, eu já sabia que tinha um bagulho diferente, entendeu? É que eles não tinham coragem, no caso, de falar na frente dela e tudo bem, hoje eu entendo.
Na minha... Com quantos anos essa informação começou a chegar em você? Da minha infância, eu acho que já com, sei lá, 8 anos de idade, 10 anos de idade, os padrastos já vinham falando. Você nem tinha ferramenta emocional para lidar com essa informação. Não, eu só confirmava, tem uma coisa diferente mesmo. Meio difícil mesmo. Você tá indo embora, eu tô entendendo, né? Amo muito, né? Amo, mas confesso que tem uma coisa atípica. Eu simplesmente comparava a nossa vida com a vida das outras crianças e tinha coisas... Porque alguns narcisistas são extremamente fascinantes, né? Super. Não, mas minha mãe é fascinante. Minha mãe tem muitas características, inclusive que eu tenho, que são da hora. Ela é muito criativa, ela provavelmente é neurodivergente, eu entendo isso agora, porque ela tinha uns hiperfocos que eu admirava pra caramba. Quando eu era criança, eu pensava, eu nunca vi uma pessoa tão focada na minha vida. Isso é admirável. Tinha até coisa legal sobre o relacionamento dela com os maridos, que agora eu tenho com o meu marido. Tipo, eles estudavam muito, e eles ficavam falando o dia inteiro, olha, eu estudei sobre esse caso de não sei o que, aí o marido falava, mas eu estudei sobre não sei o que. Eu ficava, nossa, eu queria ter alguém com quem eu possa estudar, e meu marido é super estudioso. Não é porque a pessoa é narcisista que não tem nada de positivo sobre ela. Claro, claro. É que simplesmente não adianta uma pessoa ter muitas coisas positivas se para interagir com ela, você entra em pânico. Você tem que tomar cuidado o tempo todo. Você tem que tomar cuidado o tempo todo e nada nunca que você faz é o suficiente. Eu digo nada mesmo, porque eu fiz uma lista de coisas para tentar salvar o meu relacionamento com a minha mãe e nada funcionava. Aí que eu entendi, caraca, não é possível. O que acontece com pessoas que sentem um grande vazio é que elas têm a impressão de que elas têm um vazio porque elas não foram amadas o suficiente, que falta amor. Não é que isso é 100% errado. De fato, quando a gente cresce num lar onde não há validação das suas partes lindas de criança, onde as pessoas te fazem te sentir um erro só por fazer coisa normal de criança, você vai perdendo o contato das partes suas que fizeram a tua mamãe, teu papai, teu cuidador rejeitar você. Eu não quero ser essa coisa aqui que ela rejeitou. Bem, se meu pai e minha mãe não me amam, quem vai me amar? Então a pessoa, desde criança, ela vai percebendo, opa, isso eu não posso, opa, aquilo eu não posso, opa, eu tenho que mudar esse aspecto da minha personalidade, ou para receber menos punição, ou para receber validação. E aí, o tal do vazio é a pessoa não tendo contato com ela. Ela está sentindo uma desconexão dela mesma. Aí o que acontece? Na fase adulta, tem duas formas de você preencher esse vazio. Só que começa com a gente. O que acontece? Se eu sinto um vazio enorme e eu não saquei que aquele desenvolvimento de personalidade que não ocorreu na infância tem que ocorrer agora, eu vou constantemente ter o pensamento de uma criança, porque eu não evoluí para a fase adulta emocionalmente. E crianças acham que outros vão resolver seus problemas. Então você vai perceber que pessoas que têm um forte vazio, elas têm umas expectativas muito irracionais a respeito do que tu tem que fazer por mim. Tu tem que fazer o que eu quero, na hora do que eu quero, do jeito que eu quero. Tu não fez da forma exata que eu quero e é tua culpa. Porque elas funcionam com a mentalidade de criança. Tanto que um tratamento com pessoas que têm... É uma dor, né? É um subdesenvolvimento. Ela literalmente não desenvolveu a parte adulta. Ela não desenvolveu. E o que acontece? Mesmo que eu seja uma adulta e eu conheço você, por exemplo, e você é mega amorosa, e você acredita em mim como ninguém no meu passado acreditou em mim, você tem paciência pelas minhas arrogâncias, você tem paciência pelos meus estouros emocionais, você me dá amor, 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 amor. Sabe o que acontece? Como a minha expectativa de amor é sempre ser abandonado e rejeitado, tudo que você joga na minha cara, eu olho através da lente do... Ela tá falando que eu sou desprezível. Não interessa o que tu dá de amor pra mim. Eu não sou capaz de interpretar aquilo como amor. Quantas pessoas narcisistas, borderlines, histriônicas, com transtornos, falam pra mim, Tariana, tinha sim um namorado, uma namorada, esposa, não sei o que hoje eu vejo que era saudável, me amava pra caramba. Eu destruí o relacionamento. Porque a minha expectativa era que amor era dor. Então, quando ela me deu todo aquele amor, eu não sabia nem como reagir. Eu não interpretava direito. Então, enquanto a pessoa não entende que ela vai ter que desenvolver a parte adulta dela que não foi desenvolvida na infância. E isso significa o que na prática? Se uma pessoa, antes de começar esse processo de desenvolver a fase adulta, ela tem uma resposta emocional. E a primeira coisa que ela faz é, o quê? Eu vou te punir? Porque você é culpado. A partir do momento que ela entende que ela tem um transtorno de personalidade, que ela vai desenvolver a parte adulta, o que ela vai fazer? Ela vai sentir essa resposta emocional e ela vai ter que pausar, controlar o impulso. E ela vai ter que falar, ok, Tarianinha. Não pune o outro. Te retira da situação. Controle
toda a sensação, toda a vontade e impulsividade que você tem de sair atacando. Te retira da situação. E ela vai ter que ficar sozinha, com aquela dor, com aquela vontade de socar a cara do outro. E ela vai ter que desenvolver uma voz dentro da cabeça dela que fala pra ela como uma adulta. Tariana, tu sabe que se tu fizer isso de novo, tu vai perder todas as pessoas na tua vida de novo. Tu já tá em terapia não sei quantos anos, cara. Tu já sabe do teu diagnóstico. Tu sabe que se tu não segurar essa onda, mais uma pessoa vai te abandonar. Então, a pessoa narcisista, ou que começa o tratamento, é muito difícil ela saber que ela é narcisista, porque ela começa a perceber o que ela faz, mas ela não tem a parte adulta ainda para barrar. Imagina como é que chama? Uma represa. Imagina toda aquela emoção descontrolada, desregulada da pessoa que tem esse transtorno de personalidade. Ela tem que construir essa represa, que demora anos. Enquanto isso, ela vai colocando o tijolo, a água vem e tira. Ela coloca outro tijolo, a água vem e tira. Ela tem que aguentar toda essa água de depressão, de vazio, sem usar o que ela sempre usou para se regular, que é... Ufa, pelo menos eu gritei com você. Ai, me deu um alívio. Agora imagina a pessoa perceber que ela tem isso e que ela não pode mais gritar com você e que vai demorar anos. Você está falando aqui, eu fico imaginando de verdade, assim, como a minha família é saudável. Que bom que você tá tendo essa percepção e não o contrário, sabe, né? assim... Muito bom, muito bom. É gostoso chegar a essa conclusão. Todos nós temos os nossos momentos ruins, né? Mas uma família saudável é aquela que pede desculpa depois de um momento ruim, que ouve e fala, nossa, você tem razão, eu preciso mesmo mudar isso, preciso mesmo fazer assim. Que tem um diálogo pós-momento, seja ele qual for. Isso. Né? A gente, às vezes, não consegue evitar os estouros, né? Porque cada um tem uma personalidade. O meu marido tem uma personalidade, meus filhos têm outra, eu, tal. Mas a gente procura viver muito mais na paz, no amor, na conversa, no elogio, na validação, do que o contrário. Então, é muito bom te ouvir e ver que fizemos um caminho, sabe? E você falou um negócio muito importante que eu queria pontuar aqui. Muito, muito, muito importante. Realmente você teve uma interpretação saudável. Olha o que você falou sem perceber. Você falou assim, todos nós, né, toda família, nós temos nossos erros e tal. Mas, poxa, a gente opta pela paz, pela validação. Por que isso é importante? Pessoas narcisistas e também, muitas vezes, pessoas que lidaram com narcisistas, que elas também ficam com um crítico interno muito forte, sabe? Aquela parte da tua cabeça que fala, nossa, você é uma bosta. Nossa, como você tá gordo, você é inútil mesmo. Você nunca foi nada na sua vida, você merece ser abandonada. Essa vozinha que fica aqui dentro, o tempo inteiro. Então, quando pessoas narcisistas começam a fazer tratamento, elas acham que cura significa que um dia elas vão ser perfeitas. Elas não vão ter essas vozes desprezíveis. Elas não vão ter essas respostas emocionais horrorosas. Elas vão ser magras, rejuvenescidas, sem problema psicológico nenhum gatilho. Vão ter 2,5 filhos. Você entendeu? Não existe. Então, a pessoa narcisista, ela confunde, não só a pessoa narcisista, muitos de nós, confundimos processo de cura com, um dia eu vou deixar de ser tão desprezível, aí finalmente eu vou me olhar no espelho e falar, agora que eu não sou uma bosta, eu consigo me aceitar. Sendo que o processo de cura é exatamente o oposto, é o que você falou. É reconhecer, caramba, tu tá me falando que eu sou um ser humano e que eu vou sempre ser falível? A pessoa narcisista não consegue assumir que ela é só um ser humano. Ser humano é mediano, eu não sou essa bosta, não. Ou eu sou superior a todos vocês, porque na verdade ela se sente inferior. Então, você falar para uma pessoa narcisista, cara, tu é só um ser humano. Não, eu não sou só isso, não, eu não sou essa coisa desprezível. Cara, tu é só um ser humano, tá tudo bem você aceitar isso. É muito difícil a pessoa entender que cura significa você se olhar como você tá agora. Cagada, toda reativa, sabe? Com vários relacionamentos que você destruiu. E você fala, olha, eu não vou mentir para mim mesmo que tá ótimo, mas sabe o que eu não vou fazer? Me punir mais uma vez. Sabe o que eu vou falar pra mim pela primeira vez na minha vida? Cara, hoje você é um pouco mais gentil comigo, que eu tô tentando. Esse é o momento de cura. É quando a pessoa olha o narcisismo dela, olha as relações que ela ajudou a destruir, e ela entende que, na verdade, todas aquelas pessoas estavam tentando amá-la.
Estavam tentando ter um vínculo que com ela. Que ela nunca foi tão abandonada assim, né? Isso. Ela conseguir se colocar nesse lugar de, cara, de repente eu também quero começar a me tratar com um pouco mais de respeito. E aí isso é difícil também. Porque a pessoa narcisista, ela consegue, quando ela tá em tratamento, né? Ela consegue mudar o comportamento, mas ela não se convence dele. E demora muito tempo para a cabeça dela virar a chave. Então, porque ela passou muito tempo se machucando. Pronto! Eu tava até falando com uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista ontem sobre isso. Ela fala, Tari, tô em tratamento há 9 anos, mas eu te falo que, tipo, eu sei que hoje eu não posso agir assim, um assado que eu perdi muitas pessoas, mas internamente eu não me convenço. Eu só faço o que tem que fazer. Eu não ataco mais a pessoa. Mas internamente eu ainda tenho aquela oscilação entre a grandiosidade e a vulnerabilidade. Eu falei pra ela, claro, mulher. Porque a diferença entre o momento que você percebe, caraca, eu não posso agir daquele jeito, e o momento onde você se sente diferente, esses 2 momentos são separados por anos. Então é difícil esse tratamento porque a pessoa não vai se sentir melhor. Você entendeu? Mas só de se dar a oportunidade de estar em tratamento há 9 anos é muito maravilhoso. Cara, é conquista demais. É não desistir de si mesma. Isso que é cura. Isso é a pessoa tá lá, tipo, ó, tô aqui com meu terapeuta, sei de todas essas coisas, me sinto ainda o pior ser do mundo, em compensação, fico falando pra mim, tu sabe que eu tô superior a você, sabe? Eu também sou superior àquele. Ela sabe disso, mas ela continua agindo com o certo. Eu falo, continua, criatura, tu tá atravessando o vale da sombra da morte. Não, uma hora... Mano, isso todo mundo, né? Isso, é que nem você tá num oceano à deriva. Você tá lá não sei quantos dias, e aí um belo dia, você vê um galho. Se você viu um galho, é porque o quê? A terra tá lá, cara. Tá perto. Isso, mas esse vale da sombra da morte, onde a pessoa age do jeito novo, mas não se sente diferente, ele dura anos. Então a pessoa desiste. Mas é que ela tem que atravessar esse vale. Porque o que ela tá fazendo? A gente faz espontaneamente aquilo que a gente fez com frequência. Aí ficou automatizado. Não, e pulou muita fase, né? Porque se na tua fase, você enquanto criança, sofre toda essa rejeição, né? Enquanto criança, você tem toda uma sensação de que sua mãe não te ama, seu pai não te ama, que você é um ser humano ruim, que você é desprezível, que você é feio, que você é burro, que você é incapaz, que você é tudo. Você vai crescer se olhando assim. Você vai tentar representar alguém que você não é para você conseguir viver em sociedade. E daí você vai chegar na adolescência, na fase adulta, você vai amadurecer sempre com esse sentimento de incapacidade, sempre com a sensação de que você tem que representar. Lá na tua maturidade, quando você começar a perceber as dores de estar sempre sozinho, de não ser admirado, de teu telefone nunca toca para você receber, sei lá, um convite para almoçar, para jantar. A hora que você se perceber sozinho, que você se der a oportunidade, tem uma caminhada de 20, 30, 40 anos para você fazer por dentro. Pronto. Então, assim, realmente não é uma... Não vai dar para se curar em 9 anos, em 5 anos, e talvez você não se cure nunca. Mas só de buscar melhorar, para conviver com esse sentimento... Cara, já é fantástico. Fantástico. Isso que é cura. Eu queria que as pessoas que têm essas condições, ou quaisquer outras condições que elas estão se identificando comigo, eu queria que elas entendessem que quem tá achando que você tem que chegar do outro lado toda perfeitona é você, cara. A gente aqui do lado de fora tá assim, ó. Caraca, mano! Você não atacou o seu esposo, seu filho, sua irmã pela primeira vez. Isso, se você morrer agora, cara... Você é uma celebração, você amanhã é uma conquista. Você já não vai se arrepender disso que você isso, fez, faria hoje, né? O pessoal fica muito tipo, será que dá tempo? Dá tempo pra quê, cara? Pra se tornar o eu idealizado, perfeito, que você acha que significa a sua cura? Não existe. Não, dá tempo hoje pra você agir diferente. E se você faz hoje, cara, como eu te admiro. Como eu admiro. Eu não tô nem aí se as pessoas têm transtorno. Eu quero ver elas se trabalhando. Eu admiro. Quando você decide sair de casa porque estava insuportável, como é que foi esse clique? O que era insuportável? E também queria que você emendasse nessa resposta essa coisa linda que você disse. Minha mãe tem muitas coisas admiráveis. Não é porque uma pessoa tem um transtorno narcisista, não é porque ela tem um pedaço dela narcisista que ela é totalmente ruim. Então, também, você, como rede de apoio de uma família, né, que descobre alguém com esse espectro narcisista,
a gente vai saber sobre isso, né? Se quem procura ajuda são os narcisistas ou se é quem convive com o narcisista. Qual é a grande maioria? Mas tem que dar uma chance. Já que você sabe, porque o duro é a gente não saber por que é tão ruim viver naquela casa. Né? Então, assim, eu evito falar muitos detalhes sobre minha mãe. Ela tá viva, não tô aqui pra ficar expondo ela nem nada. Sim, mas claro. Uma outra coisa eu acho relevante falar porque é didático. Eu acho que é legal você falar sobre isso, porque da mesma forma que você falou, eu fui criada, e isso me trouxe a cura para outras pessoas. Mas ela tem tantas coisas legais que eu admiro e que eu sou muito parecida, que é pra gente realmente validar as pessoas que têm um transtorno narcisista. Né? Não é uma doença incurável, contagiosa, e não, eu não quero nunca mais saber dessa pessoa. Calma. Aliás, deixa eu pegar isso aí, porque isso aí vai ativar vários gatilhos nas pessoas, e como eu vim desses lares, eu sei o que as pessoas estão sentindo. O que acontece? O que eu falo para as pessoas apesar de que a gente está numa era onde, sim, tem narcisistas buscando tratamento, tá? Muito mais do que as pessoas imaginam. Narcisistas conscientes que sabem que são narcisistas buscando tratamento com pessoas especializadas. Está acontecendo muito mais do que as pessoas imaginam, tá? Mas ainda é uma minoria, minúscula, tá bom? Então, eu tô fazendo de tudo para isso ser divulgado, para as pessoas virarem essa chave. Só que o que a gente tem que entender? Mesmo que a pessoa narcisista tenha o seu lado maravilhoso, tenha todas essas coisas, a gente não pode ignorar a nossa saúde mental em nome de uma pessoa que não está se trabalhando. E mesmo que a pessoa esteja se trabalhando, às vezes não é rápido o suficiente para não impactar a minha depressão e eu tenho que me distanciar. Às vezes o negócio não é preto e branco. Às vezes você tem um milagre de conhecer uma pessoa narcisista que está em terapia e está melhorando, mas você não aguenta mais. Porque é tão devagar. Sim, você entendeu? Enfraquece demais. Você não aguenta mais, você tá lá há anos, cara, eu te amo, mas eu não aguento mais. Você melhorou muito, eu admiro você, mas eu preciso de distância. Por que eu tô falando isso? Porque, pessoas narcisistas podem ter características boas? Claro que podem. Existem pessoas que estão se tratando e melhorando? Sim, mas a gente não pode romantizar no seguinte sentido. Então isso significa que eu tenho que ficar por aqui me destruindo. Não, de jeito nenhum, sim. Eu falo para as pessoas, olha... Porque não vai passar. Não é assim que funciona, cara, não é assim que funciona. Para você conseguir ajudar uma pessoa narcisista no processo dela, você tem que ter passado por um processo de individuação, um processo de cura seu tão enorme que você não leva nada do que ela fala pro lado pessoal. Ou se você leva, você consegue separar as coisas na sua cabeça. Que tipo, você consegue falar não pra ela. Não te incomoda se ela vai te difamar pro teu pai, pra tua irmã, pra não sei mais quem, né? Ou pra ele, né? Porque isso aqui não tem questão de gênero. Tem tantas narcisistas quanto narcisistas e narcisistes. Entendi, todo mundo. Certo? A gente começou falando que todo mundo tem um pouco, né? Tem um traço narcisista. Mas é importante a pessoa avaliar. Tipo, por exemplo, quando eu cortei contato com a minha mãe, eu não tinha um pingo de saúde mental. Quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que 25 para 26, mais ou menos. Nossa, você já era uma mulher. Sim. Eu não tinha como tolerar mais um ano de ameaça falsa de suicídio. Entendeu? Que eram uns negócios muito pesados que ela fazia comigo, que ela falava que a faca que ela ia usar, a data, me perguntava de que forma que eu preferia ver o corpo dela. Umas coisas muito loucas, assim, sádicas mesmo, sabe? Eu não aguentava mais um ano daquilo. Eu não tinha estrutura emocional nenhuma pra ficar lá tentando salvar minha mãe, entendeu? Diante dessa realidade de achar que a qualquer momento ela ia se matar. E não tinha nada a ver, era coisa falsa mesmo, sabe? Era manipulador. Era só uma chantagem. Era uma chantagem, sim. A ponto de, tipo, eu subia a escada devagar e ela tá lá de boa, e aí quando eu fazia algum barulho, ela... a esse ponto de encenação mesmo, sabe? Então, eu não tinha como nem pensar em, será que eu vou ajudar a minha mãe mais do que eu tenho feito? Eu precisava cortar contato. Eu sentia terror. Você precisava se ajudar. Eu precisava me ajudar. Eu sentia terror. Era isso que eu sentia da minha mãe. Eu sentia terror. Pânico. Uma mensagem dela me deixava desestruturada. Horas e horas e horas. E eu nem tinha lido a mensagem. Porque eu pensei, lá vai ela com o negócio da arma, ou da faca, ou do veneno. Meu Deus, lá vem ela. Cara, entendeu? Então, por isso... alerta. O tempo todo você estava em alerta. O tempo Exatamente. todo, o teu corpo inteiro trabalhando 24 horas para conseguir lidar com todas essas emoções. Então, a gente tem que falar para as pessoas, se dê permissão de olhar para sua saúde mental, tá? Não queira salvar ninguém. A pessoa narcisista,
que está se trabalhando, você ainda tem que levar em consideração a sua bússola interna, a sua saúde mental em primeiro lugar. Mesmo que você tá com aquelas pessoas admiráveis que estão mudando, você tem total direito e faz parte do crescimento dela. Mesmo que seja sua mãe. Mesmo que seja sua mãe. E pessoas narcisistas que estão curadas o suficiente sabem por que elas são abandonadas. E elas aceitam. Porque elas sabem. As que estão há muito tempo, elas sabem que, como parte do tratamento delas, elas têm que parar de ficar entrando em contato com os outros. Você entendeu? Elas têm que deixar a pessoa ir embora. Imagina como isso é difícil. Então você vê que, você também vê o grau de cura dessa pessoa nesse espectro pela incapacidade dela de aceitar a sua distância. Uhum. O que você pode esperar é, o quê? Você é um monstro, mas eu sofri na vida. Ela vai embora, eu tô falando de uma pessoa que tá no processo de cura, tá? Uhum. Ela te pune, porque você é um monstro, porque eu sofri na vida, porque você tem que me ajudar, não sei o quê. Aí ela volta depois e fala, não, tá certo, eu fui abusivo mesmo. Você tem direito de fazer isso. Porque as pessoas que estão há anos se curando, elas entendem. Essa conversa interna que você disse, eu acho tão fundamental. E eu acho tão saudável a gente ter as conversas internas. Claro, as boas, né? Aquela voz que fica falando, olha, não fala isso agora. Talvez fosse melhor você fazer isso. Dá um jeitinho de ir pra academia. Olha, não come tanto doce. Essa conversa interna, ela é muito importante, ela é muito saudável. Quando te leva para um lugar melhor do que aquele. Mesmo que você não obedeça. Sim. Mas pelo menos tem uma voz que conversa com você, que fala coisas boas. Cara, você acabou de falar, essa é a parte adulta, a parte sábia. Pessoas narcisistas não têm. Você imagina não ter. É não loucura, ter isso, assim, cara. Pensar a pessoa que não tem essa conversa interna. E ela tem que construir. E você fala com as pessoas narcisistas, é muito louco. Eu fico falando, mas tu tem um eu real, tu tem uma voz interna. Não, aqui só tem vazio. Aqui não tem nada, não tem nada, não sou ninguém. Aí, com o tempo, a pessoa vai percebendo que tem uma vozinha lá no fundo, ó. Espera pra falar. O que foi isso? É muito interessante quando você vê pessoas narcisistas em tratamento que um belo dia brota essa voz. Geralmente depois de anos dela fazer muito esforço de ficar se controlando, um belo dia ela construiu os caminhos neurais que automatizaram e possibilitaram que essa voz brotasse pela primeira vez, espontaneamente, sem ela ter que fazer um puta esforção pra se segurar. Uhum. E aí nesse momento que começa a brotar uma vozinha, eu falo pra ela, viu? Essa é sua voz. Essa é a sua parte adulta que você falou que não existe, que nunca ia existir, porque você era um vazio interminável, porque não tinha nada dentro de você. Você tem uma voz, sabia, criatura? E a pessoa, ai, será? Será que eu tenho uma voz? Será que é minha? Essa voz é a voz que todo mundo busca. Você hoje trabalha com terapias. Sim. Né, como terapeuta. Você atende mais pessoas que estão tentando se livrar dos narcisistas, como você fez, conseguiu sair de casa. E daí você tem que sair de casa e elaborar como é que você vai viver isso. Você vai atender telefone, vai falar por mensagem, não vai falar, não vai dizer onde você tá. Tem toda uma, né, tem toda uma consequência essa escolha. Então você trabalha mais com quem sofre com o narcisista ou você trabalha mais com os narcisistas em si? Ainda mais com quem sofre, mas tem uma grande quantidade de pessoas com transtorno de personalidade borderline e uma quantidade menor de narcisistas, particularmente narcisistas vulneráveis, mas tem os narcisistas grandiosos também. Hoje em dia está muito mais misturado, porque a minha linguagem é uma linguagem não estigmatizada, né? Então, eu estava bastante focada no projeto de individuação, que é um projeto para treinar terapeutas para lidar com pessoas narcisistas e com pessoas e com pessoas que lidam com narcisistas, mas numa linguagem não estigmatizada. E dentre esses terapeutas, algum deles tem transtorno de personalidade narcisista ou transtorno de personalidade borderline. Então, tá misturado, né? Tá bastante misturado, tá cada vez mais fácil essas pessoas falarem, eu sou narcisista. É que é difícil, né? Eles já sabem o tipo de revanche que eles vão ter, né? A maioria ainda são pessoas que lidam com narcisistas, mas que fique claro, entre pessoas que lidam com narcisistas, tem narcisistas. É falsa essa separação de que ou você é narcisista ou você lida com narcisistas. Isso é uma separação falsa. Narcisistas lidam com outros narcisistas. Sim. Um narcisista num grau menor pode ser engolido por um narcisista num grau maior. Um narcisista num grau menor pode ser engolido por uma pessoa borderline no grau maior. Então, tipo assim, eles têm narcisistas que só namoram outros narcisistas. Tem narcisistas que... Vamos fazer uma família de narcisistas aqui e uma de borderline. Sabe porque a pessoa sente internamente que ela é quebrada. E ela tem uma crença do tipo,
Ninguém não quebrado vai ficar comigo. E ela também não consegue sentir tesão sexual por pessoas muito saudáveis. Porque para ela, o que ficou como referência de amor tem a ver com dor, 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 dor. Então, o corpo dela reage sexualmente e acha que ela tá sentindo amor quando ela sente dor. Então, tem gente narcisista que só consegue namorar outro narcisista, psicopata, borderline, histriônico, porque ela sente tesão. Essas características todas, assim, vamos explicar um pouco Claro. sobre qual é a maior característica de cada uma dessas personalidades? Claro. Porque essa conversa está ficando muito profunda e acho que a gente deveria fazer o volume 1, volume 2, volume 3, temporada 1, 2, 3, assim. É muita coisa, né? Mas dá uma característica forte. Tá. Então, assim, primeiro que o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade antissocial, o histriônico e o borderline, todos pertencem ao que é chamado de grupo B. Então, eles pertencem ao mesmo grupo de transtornos de personalidade porque eles têm algumas coisas em comum. Tipo? Por exemplo, eles têm dificuldade em regular as respostas emocionais. Narcisistas têm essa dificuldade porque eles são hipersensíveis à crítica, então eles ficam levando tudo pro lado pessoal e eles explodem, né, ou manipulam, ou fazem tratamento de silêncio. Borderlines têm essa dificuldade, elas têm um sistema nervoso hiperativo a tudo que é tipo de coisa, e mesmo que a pessoa border não queira reagir daquela forma, ela se vê tendo aquela explosão. Antissociais, que são pessoas que estão no espectro da psicopatia, tá? Tem problema com controle de raiva, com impulsividade, como borderlines também. E histriônicos são pessoas que são bastante teatrais e fazem isso para chamar a atenção e receber cuidados. Tá, então qual é a diferença? Se todo mundo aí tem dificuldade de regular as respostas emocionais, todo mundo sente um vazio interior, todo mundo tem meio que um falso eu, né? Qual é a diferença? Bom, primeiro que é comum achar pessoas com uma mistureba de sintomas. Então, uma pessoa... Isso aqui o pessoal vai falar que não é possível, mas isso é possível, tá? Uma pessoa pode ter transtorno de personalidade narcisista e transtorno de personalidade borderline. Ela pode ter transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade antissocial. Ou ela pode ser narcisista com traço border. Traço isso, aquilo. Imagina que as pessoas desse grupo... Nossa, mas deixa eu falar. É muita coisa. É muita coisa. E muita coisa para estudar, viu? Anos e anos e anos. Não, é muita coisa para curar, é muita coisa para estudar, é muita coisa para a gente pensar. Porque, assim, eu tô tentando encontrar, obviamente, no teu discurso, eu tento encontrar uma possibilidade de vida, né? Para tantas famílias que enfrentam tantas coisas, né? São crianças que são abandonadas e daí são adotadas por novos lares, onde as pessoas são honestas, trabalham, mas que têm seus traumas que... Todo mundo tem um trauma, todo mundo tem um traço, todo mundo um dia explode, ou uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por ano, né? Cada um dentro da sua personalidade. Tem a ver com criação, sim, com família, com genética, mas são muitos traços para a gente cuidar. O basicão. O basicão. Que todas essas pessoas vão ter que fazer é aprender a identificar os seus gatilhos. Isso significa que tem um pacotinho de situações específicas que me fazem surtar. Que me deixam louca. Isso. Eu tenho que saber quais são os meus gatilhos. Para a pessoa narcisista, as pessoas criticarem ela, ou falar que ela tá errada, ou que ela não é superior de algum jeito. Tá. Para a pessoa borderline, também é crítica, mas é quando as pessoas não assumem posição de pai ou mãe dela. Tipo, a pessoa borderline tá procurando um pai. Então, ela muitas... Tem o perfil borderline, quiet borderline, que é um borderline interiorizado. Nem parece borderline, porque a pessoa se machuca, mas não explode para os outros. É um perfil que tem um grupo menor, mas a maior parte das pessoas borderline é como se elas fossem... Lembra que eu falei que elas ficaram subdesenvolvidas com relação à parte adulta? Uhum. Então, se você se sente uma criança, você busca fora de você um adulto. Então, pessoas borderline... O tempo todo. Isso, pessoas... Em tudo, no trabalho, na vida emocional, Esse em tudo. É o problema. Pessoas com transtorno de personalidade estão reagindo àquela falta de amor original da infância. Uhum. Em todas as situações, ou elas estão tentando achar esse amor e validação, ou reagindo ao fato de que não receberam. Uhum. Ou estão tentando achar ou reagindo, ou achar ou reagindo, ou achar ou reagindo. Então, a pessoa borderline, por exemplo, ela tem o que ela chama de pessoa favorita. Ela escolhe uma pessoa favorita que, essencialmente, dentro dela está escolhendo uma mãe ou um pai. E ela quer que essa pessoa favorita esteja à disposição dela em todos os momentos, o quanto que ela quiser, na hora que ela quiser. E, obviamente, não funciona assim. As pessoas trabalham, as pessoas têm suas coisas para fazer, né? Todas essas pessoas, narcisista, histriônico, borderline, eles vão ter que entender
O que é meu gatilho? É quando eu acho que a pessoa vai me abandonar? É quando a pessoa me critica? É quando eu sinto que alguém está, sei lá, me manipulando? O que é o meu gatilho? É eu não ser o centro das atenções? Ela conseguindo identificar o gatilho, ela vai conseguir prever as situações nas quais ela vai surtar. Aí o que ela tem que fazer também em segundo lugar? Ela tem que aprender técnicas de regulação emocional. Em outras palavras, uma vez identificado o gatilho, eu sei que quando, sei lá, meu namorado demora para responder, o meu traço border de abandono apita, eu já quero surtar, quero começar a xingar ele, eu sei que o gatilho é esse. Esse momento que eles têm um gatilho, que tipo, dá aquele surto, se chama splitting. E eles estão, e aqui no Brasil está usando mesmo a palavra em inglês. Na psicanálise se chama clivagem e na TCC é o pensamento dicotômico. Mas essencialmente a pessoa pensa em preto e branco. Então, em vez de pensar, poxa, meu namorado está demorando para responder, mas deve ser por causa do trabalho. Reunião, Não. É porque ele tá com outra, tá fazendo um bacanal com 19 e é porque... Você entendeu? Já vai pra interpretação mais extremista. Já vai pro teatro. Isso. Então, todas essas pessoas têm que entender o gatilho do momento do splitting. Entendendo o gatilho do momento do splitting, elas têm que usar técnicas de autorregulação emocional e questionamento das crenças. Como é que é isso? Elas têm que pausar. Lembra que eu falei da narcisista que falou, eu sei que eu não posso atacar, eu sei que eu não posso atacar. Elas têm que criar uma pausa entre sentir o gatilho, sair vomitando. É isso que é difícil. Nessa pausa, a pessoa vai caminhar... Tira o calçado e caminha no chão com os pés. Você volta pro agora. Faz uma respiração, relaxamento. Conta, escuta uma música, sei lá, uma meditação, entendeu? Segura um gelo, começa a listar quantas coisas da cor vermelha você consegue ver na sala. Olha, aqui tem uma coisa de cor vermelha, também na cortina tem... Por quê? Porque você vai barrar a resposta emocional e desviar. Isso tira aquela carga energética. E aí a pessoa consegue não sair surtando, né? Ok, beleza. Usou e reconheceu o splitting, o gatilho do splitting. Usou a técnica de regulação emocional para não sair externalizando. Agora, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar aquelas vozes, porque você é uma bosta, você vai ser abandonada mesmo, você não merece nada. Ou então, porque ele tá com outra, porque ele vai te abandonar. Ela tem que conversar com essa voz interna, do jeito que você falou. Você não falou da voz saudável? E eu não falei que é justo isso que a pessoa não tem? Então ela vai ter que fazer um esforço do caramba para tirar lá das entranhas dela a força de, em vez de procurar outra pessoa para ser a terapeuta dela e forçar a pessoa a lidar com as emoções dela, ela vai ter que fazer lá um esforço de... Na verdade, você sabe que às vezes na quinta ele trabalha mais tarde. Às vezes não é nada pessoal. Pô, ele sabe que eu sinto esse gatilho do sei o quê. Você sente mesmo, né? Tá. Mas agora a gente tá construindo uma outra forma de... E ela tem que ficar lá questionando, mas... Buscando esse diálogo. Isso. Ela pode fazer isso escrevendo, sabe? Às vezes a pessoa fala pra ela mesma, no momento que ela tá saudável, ela fala, meu gatilho é esse, acontece isso, quando meu namorado faz o não sei o quê, e a solução é essa. E depois ela pode ouvir esse áudio. Calma, Tariana, você já sabia que esse momento ia acontecer, mas o que a gente tá fazendo? A gente tá mudando. Tudo bem, a gente vai agir 1% diferente hoje. Hoje a gente vai criar uma pausa entre o gatilho, o splitting e a resposta. Só isso, dela questionar se aquela conclusão extremista que ele está fazendo bacanal com 30, 40, 50 pessoas... Ela tem que questionar porque a pessoa tem transtorno de personalidade, ela interpreta a realidade através do splitting. Então tudo é extremista. Tudo é porque você é o pior de todos. E também quando você está idealizado, então você também é o melhor de todos, né? O que é um problema. Quando essas pessoas idealizam a gente, quer dizer que ela está te enxergando através da lente cor-de-rosa. E ela não está te enxergando. Quando você é idealizada por uma pessoa narcisista, uma pessoa borderline, uma pessoa histriônica, na verdade ela está dissociada da realidade, ela está dentro da fantasia dela, onde, eu finalmente achei minha pessoa favorita, minha mãe, meu pai, a pessoa border. Finalmente achei a pessoa que vai validar que eu sou incrível mesmo e vai me fazer parecer incrível em sociedade, a pessoa narcisista, por exemplo, né? Quando ela está te idealizando, ela não está vendo a tua realidade. Ela está pensando, e na minha fantasia a pessoa que vai me fazer ser incrível em sociedade, ela é assim, assada, e você vai ter que ser isso, tá? Então, você é isso a partir de agora. Cala a boca! Você tem que ser o que eu falei que você tem que ser. O outro não existe? Não existe. O outro não existe. O outro não existe. Quando ela tá em idealização ou a depreciação, que é o splitting, o outro não existe.
O outro não existe. Nos momentos de calma, onde ela tá fazendo aquele esforço fenomenal de barrar o splitting, de questionar as crenças. O outro existe. O outro existe. Porque é só nesse momento que ela sai da fantasia. E você pode dar um número, assim? Uma pessoa que estoura uma vez a cada 6 meses. É normal. Essa pessoa é muito normal, né? Só uma vez de 6 em 6 meses, eu tô perguntando, porque assim, o que é normal e o que não é? Eu acho importante a gente falar sobre o número de estouros que é aceitável, o que é admissível, porque eu também acho que tem muitas mães construindo crianças e adolescentes narcisistas. Sim. Né? Mães e pais, né? Mães e pais. Porque a gente, às vezes, para acertar, contribui de forma errada. Pô! Né? Só que a gente está vivendo um mundo muito mais doente, porque a gente tem muito mais informações e a gente também corre riscos hoje, né? Com inteligência artificial, a gente corre riscos com a informação que vem de graça, né? A gente corre risco de ficar só dentro do nosso mundo, porque tá muito fácil de você conviver com você mesmo. Né? Se você quiser passar o dia inteiro em telas, você consegue. Então, o que é normal, assim? A gente pode explodir de quanto em quanto tempo? Se é que a gente pode explodir? Eu vou te dar alguns parâmetros para a gente entender mais ou menos normalidade e o que as ferramentas diagnósticas apontam com relação a isso. Porque dificilmente eu consigo te dar um número, né? Porque, por exemplo, vai que eu dou uma bela de uma surtada 15 vezes hoje, mas dura meio segundo e eu não te puno. Vai que tipo, caralho, porra! Beleza. Bom, gente, resolvi, vamos lá. Entendi. A questão não é você ter respostas emocionais, que daí também as pessoas vão falar, pô, tem que ser robô também, caramba. Não é isso. A questão é sua recuperação, sua capacidade de não direcionar aquilo para uma pessoa, sua capacidade de entender que os outros não te devem nada, você tem que resolver os seus problemas, né? E você não esperar que o outro resolva as coisas. Mas eu vou te dar uns parâmetros, tá? Tem muitos modelos diagnósticos diferentes para diagnosticar transtornos de personalidade. Isso causa uma enorme confusão, inclusive entre os psicólogos, tá? Quando a gente usa um modelo diagnóstico tradicional, que tem um transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, que é o CID ou o DSM-5, são as literaturas conhecidas, mais conhecidas para esse diagnóstico. Então, o que eles falam sobre o que é um transtorno? Um transtorno de personalidade não pode ser melhor explicado por outra coisa, ou seja, você não pode estar agindo daquele jeito porque você está cheirando cocaína o tempo inteiro. Se tira a cocaína, você ainda tem aquele comportamento? Não, então não é transtorno de personalidade. Então não pode ser outra coisa que está causando. Você tem que estar, o seu comportamento não pode ser causado por outra coisa que melhor explicaria. Você tem que ter aquele comportamento desde o início da fase adulta, tem que estar em várias áreas da sua vida e tem que ter um histórico de transtornar a sua vida. Eu sei que isso é vago, mas essencialmente pensa assim, tá transtornando a vida da pessoa? Regularmente, toda a fase adulta dela, ela não consegue manter relacionamentos, ela não consegue ter uma autoimagem saudável e ela não consegue funcionar sozinha, ela tem um transtorno de personalidade. Esse é o modelo tradicional, eu sei que é vago. Eu gosto do modelo diagnóstico alternativo, que é uma atualização de 2013, que essa literatura da Associação Americana de Psiquiatria lançou, ok? Que também está no DSM. Por que eu gosto desse modelo alternativo? Porque ele te dá 5 níveis de funcionamento da personalidade e cada nível tem uma descrição. Em vez de falar, ou é transtorno ou não é transtorno, ele te dá descrições de como é cada nível. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que não tem nenhum nível de prejuízo na personalidade dela, ela tolera as respostas emocionais dela, ela consegue manter e sente prazer em ter relações em várias áreas da vida dela, e ela essencialmente se sente como uma pessoa. Você pode falar, nossa, mas tem pessoas que se sentem como mais de uma pessoa? Sim. Transtornos de personalidade fazem as pessoas sentirem que tem um alter ego que toma conta da personalidade dela. Então, a pessoa no nível 1 de prejuízo da personalidade dela, emoções mais fortes dão uma bagunçada, mas ela consegue bancar, né? Ela, de forma geral, se sente como uma pessoa, mas de vez em quando ela sente que ela vai dar uma surtadinha, mas ela consegue bancar. Ela sente prazer e tem capacidade de ter vários relacionamentos em várias áreas da vida dela e de vez em quando ela tem um desentendimento. Ok? A partir... Esse é o nível 1, de acordo com o modelo alternativo diagnóstico. O nível 2, 3 e 4, nessa tabela de 5 níveis, 2 já é transtorno de personalidade. Só que é
baixo grau de transtorno de personalidade. Mas, Tari, deveríamos chamar as pessoas de narcisistas quando elas têm apenas o menor grau de prejuízo? Devemos. Por quê? Porque a vida dela tá toda cagada por causa do jeito que ela funciona. Não interessa se é menor ou maior grau. É aquela dinâmica que ela tem que tratar. Então, o que define o nível 2? Pra gente saber, não, é transtorno de personalidade. A pessoa não consegue regular as próprias respostas emocionais e manter uma autoimagem sozinha. Se eu me sinto mal, eu procuro uma pessoa, seja para punir, direta ou indiretamente, seja para forçar ela a lidar com as minhas respostas emocionais, ou eu me isolo, tipo, durante semanas, em depressão na minha cama, porque eu literalmente não consigo lidar com a minha própria resposta emocional. Se você não me fala que eu sou maravilhoso, ou quem eu sou, eu literalmente não tenho senso de eu. Então, eu literalmente não tenho. Eu tava vendo... Chega a ser engraçado, né? Se você não fala alguma coisa muito boa pra mim, eu não tenho senso de eu. É isso. Eu tava falando com um cara que tem transtorno de personalidade narcisista. É triste, mas chega a ser engraçado. Não, é horrível. E ele falou pra mim, Tari, eu não entendo. Se uma pessoa não te fala agora, olha, você é legal porque você é bonito, como que eu vou saber quem eu sou? É impossível. Vocês estão mentindo que vocês têm um senso de eu. Sem o outro te falar. A pessoa já pensa desse lugar de tipo, porque pra ela é só vazio por dentro. Uhum. Ela só sente vazio. Então tá onde que eu tenho um senso de eu? Como é que a gente faz pra preencher, por exemplo, os filhos? Bom, eu postei um vídeo esses dias que deu muita polêmica, que o pessoal entendeu errado, mas é uma resposta pra sua pergunta. O vídeo era uma mulher falando que tinham algumas pesquisas que indicavam que o maior fator para o sucesso dos filhos é a felicidade da mãe. Uhum. E as pessoas interpretaram assim. E aí o vídeo falou, porque imagina uma mãe deprimida, que não tem a energia, como é que ela vai cuidar de filho? Como é que ela vai cuidar dos outros? Claro, vamos lembrar que mãe e pai cuidam de filho, tá? Que não é só função de mulher, né? Só jogar essa informação aí, né? Pais. Importante, né? E aí, inclusive, tem muitos pais que são pães que cuidam sozinhos dos filhos. Exatamente. Tem esses caras. Que fazem a opção. A mãe vai embora com outros, abandona a família e o pai eu já tratei uns casos assim, que a mãe... Cuidando dos filhos. Perfeito. Aí o pessoal achou que eu tava falando, viu? Você tem que ser perfeita e linda, senão você é culpada se seu filho tiver um transtorno. Não era isso que eu tava falando. Eu tava falando, gente, a sua saúde mental enquanto mãe é importante. Uhum. Tu não quer criar um filho narcisista, felizes, não sei o quê. Né? É isso que eu tô falando, caramba. Né? Como é que eu preencho o meu filho? Você se preenche. Porque quando você, como mãe ou como pai, tá preenchida, você não usa o seu filho. Você entendeu? Uhum. Você não objetifica ele. Peraí, cara. Eu queria ser médico. Eu não pude ser médico. Tu vai ser médico sim. Porque tu tem que satisfazer o meu vazio de não ser médico. Mas se eu arranjo um jeito de lidar com o fato de que eu não fui médico, seja porque eu começo a faculdade de medicina com 40 anos, ou seja porque eu encontro uma outra forma de doar de mim, sabe, eu me preencho de outra forma, aí eu não preciso te usar, né? Quando mães e pais usam seus filhos, é porque eles se retraíram para o mundo de fantasia, onde... Já que na realidade as necessidades não são satisfeitas, eles se sentem fracassados aqui na realidade, eles vão para um mundo de fantasia onde, não, tudo bem. Se a minha filha for a melhor bailarina da escola, aí eu posso me sentir bem. Então eles vão para dentro da cabeça e ficam pensando, como que o meu filho pode gerar autoestima para mim? Transtorno de personalidade. A pessoa não consegue sozinha gerar autoestima e autoimagem dela, ela usa os outros. Então a resposta para você é, quanto melhor a sua saúde mental estiver, quanto mais conectada com a sua bússola interna você estiver, mais os seus filhos vão se beneficiar, vão usufruir disso. Inclusive, o que cria filhos narcisistas são 2 perfis de pais. Primeiro, os negligentes, né, os abusivos, que daí a criança fica lá, então sou uma bosta mesmo, né? Uhum. Aí ela literalmente cria uma outra personalidade, ou ela assume a personalidade dos pais e começa a se punir do jeito que os pais a puniam. Ou então, pelo outro lado, a gente está falando de pais permissivos. Isso é muito louco aqui no Brasil. Tudo pode, né? Tudo pode. Mas esses pais também estão reagindo a partir de uma frustração interna. Eu tenho muitos pais que entram em contato, Tari, eu não entendo, cara. Eu não sou narcisista. Eu até pensava, será que eu sou? Porque meu filho é narcisista e tal. Aí você vê que às vezes a pessoa veio de uma dinâmica assim. Eu não sou narcisista, mas meu pai era narcisista. E eu fiquei pensando, eu nunca vou ser que nem meu pai. E aí a pessoa teve filho e ela estava com aquele trauma na cabeça. E toda vez que ela olhava para o filho, ela não via o filho, ela via o trauma.
eu não vou ser que nem meu pai, eu não vou ser que nem meu pai. E aí ela age com o filho do jeito que ela acha que o pai devia ter agido com ela. Só que a necessidade do filho é outra. É outra pessoa, você entendeu? Porque essa coisa do limite é fantástica, né? É necessária. Em qualquer idade, né? Eu tenho um filho de 22 e de 23 anos e até hoje, algumas coisas que eu não concordo, eu digo, não, você não vai, não, e acabou. Isso, precisa de limite. Não é um não, acabou, você não tem direito de falar, não. Nesse lugar você não vai. Essa viagem você não vai fazer, né? Não vai fazer porque você não merece, porque você fez isso aqui que não foi legal, porque... Agora imagina que eu tenho dó de falar não pro meu filho, porque na verdade eu queria que meu pai me amasse. Então eu tô querendo que meu filho me ame. Você entendeu? Aí a pessoa vai projetando as faltas dos pais em cima dos filhos, aí eles crescem sem não, aí cresce a narcisista. Eu adorei um vídeo que eu ouvi esses dias, e eu queria muito lembrar o nome dessa pessoa agora. Eu acho que ele é um psicanalista, tem um sotaque delicioso. E ele diz o seguinte, ele conta uma história, que ele tinha não sei quantos anos, ele queria ir numa micareta, no show, e a mãe dele disse não, né? E tem uma desarmonia na história, onde eu acho que ele diz, então eu não gosto mais de você, ou eu não te amo mais, né? E a mãe diz assim, olha, você não precisa me amar, né? Eu te amo muito. Você precisa me respeitar. Porque amor é uma construção. Né? Amor é uma conquista, uma construção assim. Você tem que me respeitar. E essa história da gente buscar amor de filho, validação, não existe, porque o filho sempre vai amar o pai e a mãe. A mãe sempre vai amar os filhos. A competição não é por amor, né? A sensação que eu tenho é que a gente quer o tempo todo que eles sejam melhores do que a gente poderia ser naquele momento, porque a gente está numa evolução constante. A Mara, que tinha 15, não é mais a mesma com 53 em nada, né? Meu rim tem 53 anos, meu coração tem 53 anos, minha pele tem 53 anos e meu cérebro tem 53 anos. A facilidade que eu tinha para passar num lugar, né? Meu corpo hoje, eu preciso pensar nesse comando. Então, a gente não pode querer que esse amor que a gente sente aos 15 por tudo em volta seja o mesmo. E a gente também não pode exigir que eles olhem pra gente enquanto pais da mesma forma, né? E é difícil. É difícil. Porque a gente quer o quê? A gente quer ser aceita, amada, elogiada, querida. Nossa, mas você falou uma coisa muito importante, muito importante. Tipo, cara, a mãe ou pai querendo receber amor, na verdade, dos pais através do filho, vai dar em catástrofe, sabe? Vai dar ruim. E a outra coisa, o não que você fala pro seu filho, olha que interessante. Eu já ouvi algumas pessoas narcisistas e também no espectro da psicopatia falar uma coisa muito interessante. Eu já ouvi elas falarem algo assim, cara, no fundo, eu anseio por uma pessoa que seja uma muralha. Porque eu vou lá, vomito, ataco, jogo em cima de você. No fundo, eu queria que alguém fosse a minha estrutura. No fundo, eu queria que alguém falasse não pra mim. É muito louco que mesmo essas personalidades que têm, né, essa desestruturação no seu funcionamento, sente um enorme vazio, no desespero infantil do outro validá-lo, eles também têm um desespero infantil de estrutura externa. Então, por incrível que pareça, as pessoas narcisistas que chegam do outro lado de conseguir ter mais consciência, depois elas voltam pra você e falam, Dariana, eu adoro todas as interpretações. Você estava certa, eu estava errado. Muito obrigada, tá? E eu fico toda... isso aí, para isso mesmo, cara, da hora, meu, sabe? Então, eles querem não. A gente tem que falar não, porque, tipo, quem não tá afim de lidar com esse não só vai se distanciar. Porque pessoas muito narcisistas, elas simplesmente te descartam. E o não, ele é extremamente amoroso. Perfeito. Né? O não é muito amoroso. O não é muito amoroso, porque a gente... Não é só pelo fato de ter mais experiência, mas o não, ele te coloca num lugar de questionamento também, de... Bem, eu preciso melhorar nisso, eu preciso conquistar isso. Você sabe que eu tenho 2 filhos
com uma diferença muito pequenininha. Um tem 23 e outro tem 22. E o de 23 tem carro, o de 22 não. Porque quando ele era mais novo, ele pegou meu carro e saiu. Eu estava aqui em São Paulo. Eu tenho uma casa aqui em São Paulo, em Piracicaba. Ele pegou meu carro, saiu. E podia ter dado uma confusão muito grande. E não deu uma confusão muito grande porque Deus protegeu. Mas ele acabou com 2 pneus eixo de carro. Foi uma coisa assim triste, mas não sobrou nada para ninguém a não ser para ele e para o carro. E ele deu um tempo de tirar a carta e dirigir. Então ele anda muito de Uber. E quem mora em São Paulo tem que andar de Uber mesmo, né? Pois é. Na grande maioria das vezes. E ele tomou essa decisão. E o meu outro filho tem carro. E ele tem um carro popular. E eu ouvi algumas pessoas falando assim, nossa, você poderia dar um carro melhor para o seu filho. Não. Ele pode mais para frente, eu posso ajudar mais para frente até ele ter um carro melhor. Mas enquanto ele, né, ele faz direito, ele trabalha num escritório, ele é estagiário e ele ganha R$600 por mês. Então ele ganha muito pouco para ele poder ter um carro melhor. Perfeita. Né? Adoro. E ele às vezes também me cobra, fala, mãe, esse ano eu falo, olha, querido, a gente vai mudar as coisas quando a sua vida também mudar. Não tenha pressa. Você tem um carro que te leva para todos os lugares. No final do ano passado a gente deu uma super arrumada no carro, é um carro novo, mas realmente é um carro popular. E eu não tenho nenhum peso na consciência de ver algumas amigas que dão um super carro para o filho de 18 anos, e cada um na sua, né? Eu não critico, não julgo, acho que ok, a gente sabe o sentimento, sabe? Mas é assim que eu penso. E também tem filho e filho, né? Às vezes tem um filho que tá tão inacreditavelmente maduro, labutou tanto, não sei o que, às vezes até cabe um presente assim. Mas a realidade é que com 23 anos de idade, 22, 23 anos de idade, pessoas nessa idade são narcísicas. No sentido que elas ainda acham que os outros devem as coisas para elas e tem que dar as coisas para elas, e você entendeu? Então, você também está ajudando o seu filho a não fazer aquele treco que pessoas com transtorno de personalidade fazem, que é depender do externo para ter um senso de identidade. Por que ele precisa de um carro tão bam nesse momento? E eu acho que quando eu pensei assim, foi instintivo, sabe assim? Não foi uma coisa que veio na minha cabeça e eu falei, vai ser assim. Não, começou com uma coisa, nossa, ele acabou, o primeiro carro tem que ser um carro que, né, de repente faz um arranhãozinho aqui, vai fazer uma manobra ali, dá uma raspadinha ali, né? A gente tem pressa, né? Deixa eu ver como vai ser, deixa eu sentir. Então foi, né, uma construção. Com isso eu quero trazer aqui que na minha construção enquanto mãe, né, e enquanto ser humano, tudo que a gente assiste, que assusta, a gente precisa dar uma pausa e perguntar por quê. Por quê? Por que isso está me assustando? Por que eu tenho medo disso? Por que eu acho que quanto mais porquês a gente colocar na nossa vida, melhor a gente vai viver com o outro, mais fácil da gente conseguir alguns diagnósticos, da gente entender, né, por que é que a gente está passando por aquilo. Porque se a gente não se pergunta, né, Tari, tua resposta sempre vai ser vaga. Você falou um negócio que eu achei bem legal, que eu cheguei aqui e falou, Tari, e aí, todo mundo tem traço narcisista? Porque eu tenho traço narcisista, né? Porque as pessoas têm traço narcisista, não sei o quê. Tem gente que chega a mim e fala, Tari, você não pode falar que as pessoas têm traços narcisistas. Vai que elas pensam que elas são narcisistas. E eu fico, mas e se elas forem? Qual é o problema? O objetivo não é ajudar a pessoa a entender. E outra coisa, é pra gente se perguntar, como você falou. Sim. Será que eu sou narcisista? Eu acho ótimo as pessoas surtarem. Gente, assim, eu tenho esse problema, porque eu sou tão apaixonada pelos meus convidados, eu realmente tenho isso. Tem alguns convidados que eu fico conhecendo no dia, pouquíssimos, eu acho que até hoje. Porque eu realmente tenho paixão pelos meus convidados. Tari, eu tenho paixão por Tari. E nós ainda temos uma paixão em comum, que é a Cris Paiva. É verdade, vou vê-la amanhã, talvez. Ai, jura, gente? Amanhã eu tenho um evento, vocês podiam me ligar. Depois eu nem sei o horário que elas estão pra também depois firmar. Você me fala onde vocês vão estar. Você tem esse trabalho de ajudar pessoas. Como é que as pessoas fazem para te encontrar?
Tariana com Y, Taryana Rocha, tarianarocha.com.br. Você tem 2 instas? Eu tenho em inglês e eu tenho em português. Ah, certo. Então é Tariana_Rocha é o de português. Tariana Rocha tudo junto é o Insta em inglês. Tariana Rocha YouTube em português. Tariana Rocha YouTube em inglês. TikTok Tariana Rocha. Tariana Rocha. É tudo Tariana Rocha com Y, gente. No meu site você encontra bastante coisa. No meu Instagram você encontra bastante coisa. A gente começou o workshop ontem, que é um processo para filhos de sistemas familiares narcisistas aprenderem a construir um senso de eu. Para eles conseguirem se nutrir de dentro para fora e não precisar da validação de uma mãe e de um pai narcisista. Então, mas é isso, Tariana Rocha. Me busca aí na internet, vocês vão achar um monte de coisa. Eu acho que hoje a gente encontrou muitas respostas, hoje a gente aprendeu a fazer algumas perguntas, mas sobretudo, hoje, a gente vai ter um papo sobre algo que é muito real e que é saudável a gente falar. E que as pessoas fogem tanto do assunto, né? Total. Então, é tão legal a gente saber que a gente pode encontrar o perfil, entender como a pessoa é e saber lidar com um narcisista. Vou fazer uma última pergunta aqui. Não fique bravo comigo, Vitão. Você tem 7 gatos. Eu tenho 7 gatos. Você não tem nenhum filho. Não, só felinos. E isso é uma decisão narcisista? Não, né? Porque daí é sacanagem. A pessoa ter que ser mãe não querendo, né? Essa decisão, eu acho que foi baseada em muitas coisas. Eu achei, não, é trauma, né? Eu pensei, deve ser trauma isso. Então, com 30 e poucos anos, sabe quando o relógio biológico fica tipo, eu preciso de filho, aquele período lá. Não sei se você teve isso, mas eu tive isso. Tipo, eu pensei, não, beleza, mas eu tenho que ter certeza, né? Eu sempre quis ser mãe, então, desde os 15 anos. Eu nunca quis ser mãe, mas eu achei que era trauma. Então, eu passei por um processo de ativamente buscar sistemas familiares saudáveis para observar, para interagir com mães que eram felizes. Porque daí eu pensei, não, vai que, né, na verdade tem tudo a ver com o meu caminho. E eu te juro por Deus, em nenhum único momento na minha vida inteira, algo dentro de mim falou, isso é pra mim. Nunca, cara. E se eu não sinto isso, eu não vou ficar, não, eu tenho que ter filho. Não, eu acho tão legítimo, tão nobre, sabe? As pessoas que... as mulheres que dizem, não, a maternidade não pertence a mim, porque não basta querer, não é uma decisão. Então. Eu escrevi sobre isso no Dia das Mães, não é uma decisão, é uma vocação. Total. Assim como você tem vocação para ajudar milhares de pessoas falando sobre narcisismo. Muito obrigada. Então, talvez você não tenha tido o desejo do filho biológico, porque, na verdade, você veio para gerar outras saúde. criações. Gerar saúde em tantas vidas. Eu acho isso tão nobre, tão legítimo, tão lindo. Muito obrigada. Então, eu me sinto parabéns. no meu lugar. É eu me isso. sinto em paz, eu me sinto no meu lugar isso. mesmo. A gente vai ter que parar por aqui. Deixa eu já fazer um agradecimento para Rafael Manoli, que fez minha make, meu cabelo. Um beijo para você, meu amigo. Amo você. Também hoje estou com Zoe Joias. Ui, lindo. Eu já gravei com esse brinco e com esse anel. Esse anel é uma rubinita, olha, com nossa, diamantes linda, lindo, linda. Né? Eu já gravei um outro episódio com esse brinco e com esse anel e hoje repeti porque amei muito. Um beijo para vocês. Eu tenho certeza que vocês estão agora desligando esse podcast com a cabeça ligada num monte de assunto, tem um monte de gatilho, tem um monte de pergunta. Manda para a Tariana, manda todas as perguntas que ela vai responder ao sabor do tempo. O importante é que a gente não pare de buscar e o Pode Mais está aqui para isso, para trazer informação para vocês de qualidade. O Pode Mais, o seu podcast para maiores de 40 anos, fica por aqui até o próximo episódio. Um beijo. Arrasamos!